Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Matilde Wrublewski e o título da pesquisa que eu vou apresentar hoje é Reflexões sobre proposições de um teatro político a partir do espetáculo Nós, do Grupo Galpão. Esse trabalho vem de um processo dedicado a pensar sobre as relações entre espectador e artista em cenários de aproximação e participação. Eu vou iniciar apresentando um breve histórico sobre o grupo para então seguir propriamente para as questões da pesquisa. O Grupo Galpão foi criado em 1982, em um período de redemocratização depois do regime militar que foi instaurado em 60 aqui no Brasil. E esse é um dos grupos mais importantes da cena teatral brasileira, com um repertório muito expressivo, seja em espetáculos de rua, seja em espetáculos para salas de teatro. E a sua trajetória é marcada pelo encontro com grandes diretores do teatro brasileiro. Em cada projeto novo que eles realizavam, experimentavam novas linguagens, novas estéticas, e o espetáculo Nós surge exatamente de um encontro desses, do Grupo Galpão, que é de Minas Gerais, com Márcio Abreu, que é diretor da Companhia Brasileira de Teatro, que é de Curitiba. Essas duas companhias têm realizado grandes projetos de pesquisa e de qualidade no teatro. Para fazer esse estudo, eu assisti a peça 4 vezes, em 2016 e 2017. Em cada uma delas, a disposição do público foi um pouco diferente. Às vezes a plateia ficava fisicamente mais próxima, às vezes ficava numa proximidade como se fosse um palco italiano tradicional. Eu imagino que tem a ver com a disposição dos espaços, dos teatros, questões econômicas e de gestão de poder ou não adaptar esses espaços. De qualquer modo, enquanto espectadora, eu tive a oportunidade de entender melhor como que a proposta de relação com o público se dava nessas diferentes dinâmicas. A dramaturgia da cena é a preparação de uma última sopa. Todos os atores estão ali em cena envolvidas na preparação dessa última sopa, só que essa informação ela não é especificada durante a peça, podendo ser interpretada de uma outra forma. No programa do espetáculo, em 2016, dizia o seguinte: o trabalho é político porque é nascido e gerado de um mergulho radical na experiência de um coletivo com mais de 30 anos. Um trabalho feito para e com o público que nos acompanha e que sedimenta e justifica a nossa trajetória. Então, partindo para a pesquisa agora, como dados, eu usei uma tríade, que é a organização do Grupo Galpão, enquanto coletivo, o espetáculo, a concepção, como ele foi desenvolvido, e o contexto político brasileiro daqueles anos. Primeiramente o Grupo Galpão ele se constitui como um coletivo de atores em que as decisões artísticas e de produção são tomadas através de conversas com os integrantes. E esse processo é complexo e leva bastante tempo para que sejam vistos diferentes opiniões e posicionamentos e que sejam levados em consideração. Nessa configuração não possui uma liderança, ou seja, não tem posições hierárquicas estabelecidas. O ator Eduardo Moreira fala no livro que conta a história do Grupo Galpão. Quando começamos o trabalho, mais até do que um teatro de grupo e de pesquisa, nós pensávamos num teatro que tivesse uma função social, que fosse importante dentro do contexto de uma comunidade. Então, assim, eu penso que existe uma relação entre o modo como o Galpão se organiza enquanto coletivo e que essa organização reverbera nas relações que ele se propõe com o público. O contexto político brasileiro, que é a outra parte, ele começa ali com as manifestações de 2013 que tomaram o país, com a reeleição da presidente Dilma Rousseff em 2014, e com o golpe em 2016 que tira a presidente Dilma do poder e Michel Temer assume interinamente. Uma ação que ele fez que é muito importante nesse contexto é a transferência do Ministério da Cultura para a pasta de Educação, ou seja, a dissolução do Ministério da Cultura enquanto instituição autônoma.
E essa ação gerou uma série de revoltas, pode-se assim chamar. Na verdade, uma série de mobilizações em que foram ocupados vários prédios públicos pelo país. E os ocupantes eram compostos principalmente por trabalhadores da área da cultura que se organizavam pelas redes sociais. No Rio de Janeiro, foi no Palácio da Cultura Gustavo Capanema, atual sede da Funarte e do IFAM. E nessa mesma época, nas primeiras semanas da ocupação no Rio, do outro lado da rua, no Teatro Sesc Ginástico, o Grupo Galpão estava apresentando pela primeira vez na cidade o espetáculo Nós. E nessa oportunidade eles também participaram do debate sobre teatro e política que foi organizado pela ocupação. Então a gente tem aí dois lados, a constituição colaborativa do Galpão e o contexto desses anos. Agora, no que tange à concepção da peça, não havia uma dramaturgia pré-existente. Ela foi escrita pelo ator Eduardo Moreira e pelo Márcio Abreu. E ela veio de improvisações dentro de ideias como tolerância, dentro e fora, inclusão, exclusão, público e privado, individual e coletivo. E ela articulava tanto o teatro quanto a performance como linguagem e produziu personagens que são como se fossem os atores mesmos, não eram personagens finalizados com uma psicologia individual diversa, né? Numa entrevista que eles deram, um dos atores afirma que eles são como ecos de opiniões que estão rondando aí pela rua, sem uma moral. A ideia proposta pelo Márcio Abreu foi uma peça que se perguntasse o que é a dimensão política ou o que poderia ser essa dimensão hoje para o teatro. A visão do diretor ela aparece como uma experiência política que independe necessariamente de um conteúdo. O que ele afirma, abre aspas, eu diria que ela, a peça, é mais política na sua forma, em como ela se articula como linguagem, em como ela propõe uma convivência entre a cena, os atores, as pessoas do público, do que política no sentido de falar sobre política, ou falar de assuntos que a gente atribui ao universo ligado à política. Não é uma peça que é política porque levanta bandeiras, é uma peça que é política no seu ato constitutivo. Uma peça que inclui as pessoas, não exclui. É uma peça que propõe convivência no campo da arte, que propõe escuta. Por fim, acaba por se construir, né, um espetáculo que é conduzido por um coletivo que entre o real e o fictício pode representar o próprio Galpão como representa outros tantos coletivos, né, que se reúnem para essa última sopa. A especificação desse coletivo fica aberta, né, a interpretações de representações. Então, com essa tríade, eu tracei algumas reflexões. Eu fiz uma aproximação com o teatro épico de Bertolt Brecht. O Brecht ele trabalha a partir da tese marxista associada à teoria de classe, na qual se compreende o capital como um eixo organizador entre proletário e poder, e o teatro épico ele é um combate contra uma burguesia trazendo um ponto de vista do proletariado. Só que a luta de classes, atualmente, ela não é pensada dentro desses moldes. Se considera hoje não só o tipo de trabalho ou uma perspectiva econômica, mas também fatores como raça, gênero, índices geográficos, entre outros. E está mais localizado na precarização das subjetividades e do trabalho. No caso do espetáculo Nós e do próprio Galpão, o modo de pensar o teatro político e as relações de produções são diferentes e articulam outras esferas da vida social e do modo de pensar a arte. Tanto a companhia se constitui como uma dinâmica horizontal e colaborativa, como o espetáculo traz um coletivo em suas problematizações em manter-se, em se comunicar, em entrar em acordo. E esse modus colaborativo, como descentralização das formas de organização, toca em noções, por exemplo, como diferença e direito. E daí eu traço um paralelo com a ideia de cidade do David Harvey, pensando ela como um lugar de encontro, de diferença e de interação criativa, onde se chocam diferentes
concepções culturais, desejos individuais, e que a desordem tem um lugar, né? Um lugar de potência. Bom, o que eu vejo é que o espetáculo ele não tem uma crítica, uma perspectiva claramente comunicada. Esse modo de operar, ele vai de encontro ao que se propõe o galpão enquanto coletivo e a própria dramaturgia da peça, ao levar em consideração os posicionamentos e inquietações de todos, trazendo manifestos individuais, por exemplo. Bom, a questão da forma ser política, que é trazida por Márcio Abreu, também é vista no teatro épico. O próprio distanciamento brechtiano que suscita um pensamento crítico no espectador. Esse distanciamento, ele também é encontrado no espetáculo, mas ele não se mantém o tempo inteiro dessa forma. Ele passa por estados de convivência e aproximação e de consciência de si naquele espaço, como uma espiral de um fluxo de intensidade que articula essas diferentes formas de aproximação. Eu também utilizo a ideia de multidão como uma forma diferente de considerar o eixo pelo qual o capitalismo era visto por Brecht. O sistema, né, que Brecht se baseava nesse antagonismo das classes e na atualidade compreendido mais pelas minorias baseadas em diferenças econômicas, culturais, entre outras. Então são exatamente nessas diferenças múltiplas que caracterizam a ideia de multidão. O Hardt e o Negri, que concebem esse conceito de multidão, dizem que as diferenças sociais mantêm-se diferentes. Desse modo, o desafio apresentado pelo conceito de multidão consiste em fazer com que uma multiplicidade social seja capaz de se comunicar e agir em comum, ao mesmo tempo em que se mantém internamente diferente. Em outras palavras, as diferenças devem ser mantidas enquanto, ao mesmo tempo, a multidão vivencia e experimenta um lugar comum. Bom, para fechar essa apresentação e essas reflexões disparadoras que eu fiz aqui, a peça conecta questões do cenário político com a organização do galpão enquanto grupo. Pode parecer um pouco caótico, mas o que se vê aqui é a união e o embate de diversas falas e pontos de vista, bem como uma ideia de organização enquanto coletivo que acaba por gerar esse espetáculo, que não representa um consenso, né? Representa uma negociação, os choques, os embates. E é uma peça que se utiliza de diversas linguagens artísticas, aborda muitos temas e representa muitas figuras sociais, transitando entre diferentes polos de representação. Bom, por fim, é um espetáculo num movimento constante, né, de reconfiguração, e que encontra talvez nessa constância uma procura dessa produção do comum, nessa multidão, nessa coletividade, abarcando diferenças fundamentais, sem unificá-las, e sem a dicotomia forma e conteúdo enquanto discurso político. Ok? É isso, muito obrigada.